Vamos lá, aula básica e obrigatória para quem quer começar a investir em fundos imobiliários. Primeira coisa, o que são fundos imobiliários? Para ficar bem simples, eu vou usar um exemplo. Pensa que um fundo imobiliário é como se fosse um grande conjunto de pessoas, no caso, investidores, e todas essas pessoas colocam o dinheiro junto nesse fundo e esse fundo vai lá e compra imóveis que ele acredita que vão gerar lucro. E aí todo mês você recebe aluguel sem precisar ter dor de cabeça com inquilino, com manutenção, com estresse nenhum. Você só precisa comprar as cotas e aí você vai receber aluguel para sempre, todos os meses, por ter essa cota. Quais são os tipos de fundo imobiliário? Olha só, existem 3 tipos de fundo imobiliário. Fundo de tijolo, fundo de papel, fundos de fundo. Tem o fundo híbrido também, porém eu vou falar desse depois. Os fundos de tijolo, como o próprio nome já diz, eles realmente compram imóveis. Então, por exemplo, existem muitos imóveis, shoppings famosos aí, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, que eles pertencem a fundos imobiliários. Muita gente não sabe, mas se você pesquisar, você consegue achar muitos shoppings, lajes corporativas, escritórios que são de fundos imobiliários. Então, podem ser shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, prédios comerciais, pode ser muita coisa. Então você não precisa ter aquele dinheiro para comprar aquele grande imóvel, sei lá, de 300 mil reais, 1 milhão de reais, né? Porque esses imóveis são de alto valor, então pessoas comuns como a gente nunca teriam a oportunidade de comprá-los se não fossem os fundos imobiliários. Então por isso que eu falo, fundos imobiliários são muito democráticos. Se você tiver uma cota, você vai receber por essa cota. Se você tiver 10 cotas, você vai receber por essas 10 cotas. Nada mais, nada menos. E também são um jeito muito fácil de você poder investir em imóveis sem ter um grande valor no começo. Então você pode ali começar a investir com R$8, por exemplo. Temos também os fundos de papel. Esses não têm imóveis físicos, mas eles investem em dívidas do setor imobiliário. Basicamente, eles emprestam dinheiro a juros. Com esses juros, eles pagam os cotistas. E os fundos de fundos, basicamente, investem em outros fundos. Então, para você que quer diversificar sua carteira, eles são excelentes. Uma das vantagens de você investir em fundos imobiliários, com certeza, é a renda pingando todo mês a partir do momento que você compra a sua primeira cota. Então, para pessoas que não são tão abastadas de dinheiro como a gente, ter essa renda pingando todo mês já é um grande incentivo nos investimentos. Porque muita gente desiste de investir porque a pessoa não vê lucro, sendo que o propósito é você pensar a longo prazo. Sempre tenha isso em mente. Como eu disse também, os fundos imobiliários são muito acessíveis. Então ali com menos de R$8 você consegue comprar uma cota e já vai receber todo mês para essa cota, para sempre. E também eles são isentos de imposto de renda. Então você não precisa pagar dinheiro nenhum sobre os aluguéis que você recebe. Mas Yuri, como que eu faço para escolher um bom fundo imobiliário? A primeira coisa que você tem que fazer é estudar. Estude muito. Como eu sempre digo aqui, sempre tente primeiro montar sua reserva de emergência para depois você poder investir com a mente tranquila, sem ficar se preocupando com muitas coisas. Porém, o mais importante é você adquirir muito conhecimento sobre o mercado, porque não podemos esquecer, é renda variável, ou seja, tem muita oscilação no mercado. Então, eu vou te passar algumas métricas que você pode usar para poder avaliar um bom fundo. A primeira delas é o Dividend Yield. Você consegue encontrar essas informações num site chamado Investidor 10. Existem outros sites? Sim, porém, o que eu uso é o Investidor 10. Então, todas essas métricas você vai encontrar nesse site. Eles te dão assim, ó, de mão beijada. Então, hoje em dia, é muito fácil você estar investindo. O Dividend Yield, ele tem esse nome bonito, complexo, mas basicamente, ele é o quanto que o fundo te paga por mês. Então, quanto maior for a porcentagem de Dividend Yield, melhor. Essa não é a única métrica que a gente pode usar para avaliar um bom fundo. Taxa de vacância é uma métrica para você avaliar os fundos de tijolo. E o que é a taxa de vacância? Basicamente, é o quanto esse fundo está ocupado. Então, se a taxa de vacância estiver alta, significa que tem poucos inquilinos naquele imóvel. Então, se tem poucos inquilinos, existe pouca renda. Então, pela lógica, você não vai investir num fundo que não tem ninguém pagando. Histórico e gestão. Para mim, esse é o terceiro pilar e um dos mais importantes. Porque um bom fundo vai ter um ótimo histórico de pagamento de aluguéis, pagamento de dividendos. Mas não se esqueça, pagamento passado não significa pagamento futuro. E a gestora é basicamente o órgão que administra o fundo. Então, se tiver uma má administração, significa que o fundo não é bom. Mas Yuri, até agora há pouco, eu nem sabia o que era fundo imobiliário. Como é que eu vou conseguir avaliar uma gestora, se ela é boa ou não? Calma, pequeno gafanhoto. Mas pelo amor de Deus, não faz isso comigo não tira eu do grupo não. Um dos primeiros passos dos investimentos é você estudá-los. Talvez seja isso que impeça muitas pessoas começarem a investir. Muitas pessoas têm preguiça e pensam que os investimentos são bichos de 7 cabeças. Mas isso é mentira. Qualquer um tem capacidade de investir. Você pode reservar ali 15 minutos, meia
hora até 1 hora do seu tempo para aprender sobre investimentos. E você não precisa pagar curso caro, não precisa gastar dinheiro com nada, porque hoje em dia a gente tem todo o conhecimento na internet. Então você pode pesquisar em sites, no próprio YouTube e também em livros. Então já foi época que investimentos era uma coisa distante. Hoje em dia qualquer pessoa com o celular na mão pode estar investindo. Então para você saber se uma gestora é boa, se um fundo é bom, se você está no caminho correto, você tem que primeiro dar 2 passos para trás, entender uma coisa: você não é especialista nessa área. Então primeiro a gente tem que ouvir para poder aplicar. Então não sai fazendo um monte de bobeira, achando que vai ficar rico do dia pra noite, achando que descobriu a fórmula mágica, porque isso não existe. Então a dica aqui é: pesquise sobre o fundo, entenda se aquele fundo é bom ou ruim, depois pesquise no YouTube sobre aquele fundo, veja o que os investidores mais experientes estão falando. Isso é muito importante. Se você tiver a oportunidade de trocar ideia com alguém que tenha mais conhecimento que você, isso é excelente, porque aí você consegue aprender com os erros daquela pessoa, e isso vai evitar problemas futuros para você. Então até você começar a caminhar com as suas próprias pernas, vai demorar um tempinho, mas eu tenho certeza que se você estudar todo dia um pouquinho, daqui a pouco você mesmo está avaliando as suas próprias ações, você mesmo vai estar avaliando seus próprios fundos. E nunca se esqueça, renda variável sempre tem risco de perder dinheiro, então não queira sair entrando de orelhada pensando que sabe mais que todo mundo. Essa aí com certeza é a receita para um investidor frustrado. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Essa aula foi bem básica, mas agora eu garanto que você não tá tão cru. Se você pegar para ver um vídeo sobre fundos imobiliários, você vai ter pelo menos o mínimo de entendimento. Mas se você já tá procurando por esse tipo de conhecimento, você já tá à frente de muitos. Agora você só precisa botar em prática para sua vida começar a tomar outro rumo. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui.